A Rosa Montero de A Louca da Casa, talvez o mais famoso dos seus livros. Rosa Montero nasceu em Madrid em 1951. Como jornalista, colabora em exclusivo com o jornal El País, tendo obtido em 1980 o Prémio Nacional de Jornalismo. Neste catálogo da Porta Editora já figuram os seus livros Instruções para Salvar o Mundo e Lágrimas na Chuva. Com A Louca da Casa, recebeu o Prémio Grinzane Cavour de Literatura Estrangeira e o Prémio Keller para o melhor livro espanhol, distinção que também foi atribuída em 2006 à História do Rei Transparente. Excerto do capítulo A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te. A verdadeira dor é indizível. Se conseguimos falar do que nos angustia, estamos com sorte. Significa que não é assim tão importante. Porque, quando a dor cai sobre nós sem paliativos, a primeira coisa que nos arranca é a palavra. É provável que reconheças o que digo, talvez o tenhas sentido, porque o sofrimento, tal como a alegria, é algo comum em todas as vidas. Falo daquela dor que é tão grande que nem sequer parece, que nos nasce de dentro, que é como se tivéssemos sido sepultados por uma avalanche. E assim ficamos tão enterrados sob essas toneladas pedregosas de pena que nem conseguimos falar. Temos a certeza que ninguém nos vai ouvir. Agora que penso nisso, parece muito com a loucura. Na minha adolescência e primeira juventude sofri várias crises de angústia. Eram ataques de pânico repentinos, enjoos, sensação aguda de perda da realidade, terror de estar a enlouquecer. Justamente por isso, estudei Psicologia na Universidade Complutense, mas desisti no quarto ano. Na verdade, creio que é a razão pela qual 99% dos profissionais do ramo estudam Psicologia ou Psiquiatria, os restantes são filhos de psicólogos ou psiquiatras e esses ainda estão pior. Que conste que não acho mal que assim seja. Aproximar-se do exercício terapêutico, tendo conhecido o que é o desequilíbrio mental, pode proporcionar-nos mais compreensão, mais empatia. A mim, as crises de angústia aumentaram-me o conhecimento do mundo. Hoje alegro-me por as ter sofrido. Assim soube o que era a dor psíquica, devastadora porque inefável. Porque a característica essencial daquilo a que chamamos loucura é a solidão, mas uma solidão monumental. Uma solidão tão grande que não cabe dentro da palavra e que não consegues sequer imaginar se nunca lá estiveste. É sentir que nos desligamos do mundo, que não vão conseguir entender-nos, que não temos palavras para nos expressarmos. É como falar uma linguagem que mais ninguém conhece. É ser um astronauta flutuando à deriva na vastidão negra e vazia do espaço exterior. É a este tamanho de solidão que me refiro. E acontece que na verdadeira dor, na dor avalanche, se passa uma coisa semelhante. Embora a sensação de alheamento não seja tão extrema, também não conseguimos partilhar ou explicar o nosso sofrimento. Já o diz a sabedoria popular, fulano enlouqueceu de dor. A mágoa aguda é uma alienação. Calamo-nos e fechamo-nos. Foi o que fez Marie Curie quando lhe trouxeram o cadáver de Pierre. Encerrou-se no mutismo, no silêncio, numa frieza pétrea e aparente. Estavam casados há 11 anos, tinham 2 filhas, a mais pequena com 14 meses. Nessa manhã, Pierre sairá a caminho do trabalho, como sempre, almoçou com colegas e, ao voltar ao laboratório, escorregou e caiu diante de um pesado carro de transporte de mercadorias. Os cavalos evitaram-no, mas uma roda traseira arrebentou-lhe o crânio. Faleceu de imediato.
Entro na sala. Dizem-me, morreu. Acaso pode compreender semelhante palavra? Pierre morreu, ele. No entanto, vira sair de manhã, a ele, que esperava apertar entre os meus braços nessa tarde. Já só o voltarei a ver morto e acabou-se. Para sempre. Sempre. Nunca. Palavras absolutas que não conseguimos compreender, sendo como somos, pequenas criaturas presas no nosso pequeno tempo. Nunca brincaste na infância a tentar imaginar a eternidade? O infinito abrindo-se à tua frente, como uma fita azul, enjoativa e interminável. É a primeira coisa que nos atinge no luto, a incapacidade de pensar nisso e de o admitir. A ideia simplesmente não nos cabe na cabeça. Mas como é possível que não esteja? Essa pessoa que ocupava tanto espaço no mundo, onde se meteu? O cérebro não consegue compreender que tenha desaparecido para sempre. E que diacho é sempre? É um conceito inumano. Isto é, está fora da nossa capacidade de entendimento. Mas como não o verei mais? Nem hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, nem dentro de um ano. É uma realidade inconcebível que a mente rejeita. Não o ver nunca mais é uma piada de mau gosto, uma ideia ridícula. Às vezes tenho a ridícula ideia de que tudo isto é uma ilusão e de que vais voltar. Não tive ontem a ouvir a porta fechar-se. A ideia absurda de que eras tu. Depois da morte de Pablo, também eu me vi durante 2 semanas enredada neste pensamento. Vamos lá ver se, para se armar em parvo e volta de uma vez. Como se a tua ausência fosse uma partida que me pregasses para me aborrecer, como às vezes acontecia. Entende-me, não era um pensamento verdadeiro e totalmente assumido, mas uma daquelas ideias ainda indefinidas que lampejam na beira da consciência, como peixes nervosos escorregadios. Da mesma maneira, é de todos sabido que muitas pessoas julgam ver pelas ruas o ente querido que acabam de perder. A mim nunca me aconteceu. Ursula Le Guin descreve-o com grande perspicácia num poema descarnado intitulado On Helmond Street. I see broad shoulders, a silver head, and I think John, and I think death. Vejo uns ombros largos, uma cabeça prateada e penso John. E penso morto. E está concluída a apresentação do livro de hoje de Rosa Montero, A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te. Um livro com a Chancela Porto Editora. Biblioteca da Cruzeiro, 396ª emissão. O livro de hoje é de Júlio Cortázar, A Volta ao Dia em 80 Mundos, publicado originalmente em 1967, inédito em Portugal. Este A Volta ao Dia em 80 Mundos é uma obra de literatura total, uma espécie de enciclopédia pessoal do autor, que inclui nele contos, ensaios, imagens, poemas, guias de leitura, autores preferidos, analogias e muito, muito sentido de humor. Um conjunto de alianças fulminantes, usando um termo de Cortázar com efeitos de improvisação e de digressão ao longo de 80 mundos, onde Júlio Verne e o jazz combinam harmoniosamente entre si. Fundamental para quem quer seguir o autor de O Jogo do Mundo. Júlio Cortázar, escritor argentino, nasceu a 26 de agosto de 1914 em Bruxelas, na Bélgica, durante uma viagem de negócios empreendida pelos seus pais. Em 1918, a família regressou a Buenos Aires, onde Cortázar veio estudar, obtendo em 1935 habilitações como professor do ensino secundário
pela Escola Normal de Professores Mariano Costa. Ingressou depois na Universidade de Buenos Aires, deu aulas nas escolas secundárias de Bolívar, de Chivilcoy e de Mendonça. E em 1944 conseguiu uma posição como professor de literatura francesa na Universidade de Cuyo, em Mendonça, onde se envolveu numa manifestação contra a política populista e sindicalista de João Domingo Perón, pelo que foi encarcerado. Posto em liberdade, pouco tempo depois, viu, no entanto, vedada a sua carreira académica. Assumiu então, em 1946, a direção de uma editora em Buenos Aires, funções que desempenhou até 1948, à altura em que completou a sua licenciatura em Direito e Línguas. Cortázar passou então a trabalhar como tradutor. Em 1949 publicou a sua primeira obra digna de interesse, Los Reis, um longo poema narrativo em que utilizava arquétipos como o Minotauro e o Labirinto de Creta. Em 1951, época em que o regime Perón se estabelecia como ditadura, publicou numa revista mantida por Jorge Luís Borges, a Los Anales de Buenos Aires, a sua primeira coletânea de contos com o título Bestiário. Nesse mesmo ano, e em resultado das perseguições que lhe foram movidas, o autor optou pelo exílio, mudando para Paris, cidade que não mais abandonaria. A partir de 1952 passou a trabalhar para a Unesco como tradutor independente. Faleceu a 12 de fevereiro de 1984 em Paris. Embora seja geralmente aceito como causa da sua morte uma leucemia, existe também a opinião de que o autor tenha sido vítima de SIDA nesse tempo ainda não diagnosticável. Excerto do capítulo Maneira Simplicíssima de Destruir uma Cidade. Aguardava-se escondido no pasto que uma grande nuvem muliforme se posicione sobre a detestável cidade. Lança-se então a flecha pedrificadora, a nuvem converte-se em mármore e o resto dispensa qualquer comentário. A minha mulher começava ocupado com a tarefa de escrever um livro, do qual apenas tenho definido o desejo e o título, lê por cima do meu ombro e pergunta: vai ser um livro de memórias? Quer dizer, já começaste com a arteriosclerose. E onde é que vais instalar a gaiola do bispo? Responde-lhe com a idade que tenho. As artérias devem já seguramente ter começado a sua vitrificação, a solapada, mas que as memórias estarão longe de incorrer no narcisismo que acompanha a andropausa intelectual e que se acomodarão antes na nuvem Magritte, no gato Teodoro Adorno e numa conduta que ninguém descreveu melhor do que Felisberto Hernandes quando descobre, em Tierras de la Memória, não das memórias, que os seus pensamentos oscilam entre o infinito e o espirro. Quanto à gaiola, ainda me falta prender o bispo, que além disso é uma mandrágora e só depois se verá onde é que instalamos o seu oscilante inferno. A nossa casa é bastante grande, mas eu sempre tive tendência para lutar contra o vazio enquanto a minha mulher se bate em sentido contrário, o que tem dado ao nosso casamento um dos seus muitos aspectos exaltantes. Se dependesse de mim, pendurava a gaiola do bispo a meio da sala, para que a mandrágora episcopal tomasse parte do nosso cadenciado verão e nos visse a tomar mate às 5 da tarde, café à hora da nuvem Magritte, para já não falar da guerra sinuosa contra os tavões e as aranhas. A minha querida Maria Zambrano, que defende amorosamente as diversas manifestações de Aracne, perdoar-me-á se eu disser que esta tarde apliquei um sapato e 75 kg de peso sobre uma aranha negra que mirava subir pelas minhas calças, manobra com a qual consegui desencorajá-la notoriamente.